Saudações, meus jovens amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam otimamente bem. Hoje trago para vocês um caso ufológico que ocorreu em Aurora, no Texas. Sou o César do canal Helena Mundi. Meus caros, esse caso diz que houve um incidente com um OVNI no qual até enterraram um corpo de um alienígena. Vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. O incidente Aurora é um evento que ocorreu em Aurora, no Texas, em 17 de abril de 1897, quando, segundo os moradores locais, um OVNI caiu em uma fazenda perto de Aurora. Um incidente que é semelhante ao incidente mais famoso de Roswell, ocorrido 50 anos depois, encontrou horror em seu acidente e no suposto enterro de um alienígena sem nome no cemitério local, durante o período de 1896 a 1897. Numerosos avistamentos de aeronaves em forma de charuto foram relatados nos Estados Unidos. Um objeto apareceu nos céus em 19 de abril de 1897, na edição do Dallas Morning News, escrito por um habitante de Aurora. O suposto OVNI teria atingido um moinho pertencente ao juiz chamado J.S. Proctor, 2 dias antes das 6 horas local, resultando em seu incidente. O piloto, que foi relatado para não ser deste mundo, era um marciano, de acordo com relatos do exército. Um oficial da vizinha Fort Worth não sobreviveu ao acidente e foi enterrado com ritos cristãos no cemitério de Aurora. Alegadamente, os destroços do local do acidente haviam sido descarregados em um poço próximo, localizado sob o moinho de vento danificado. Enquanto alguns enterravam o alien em uma sepultura, somando-se o mistério era a história de Mr. Brawley Woods, que foi comprado a propriedade do juiz Proctor em torno de 1935. Woods tinha limpado os restos do poço a fim de usá-lo como uma fonte d'água. Mais tarde, ele desenvolveu um caso de artrite extremamente grave, que alegou ser o resultado da água contaminada por detritos lançados no poço. Consequentemente, Oates selou o poço com uma placa de betão. O betão é um material ideal para obter um chão plano e resistente. Foi colocado junto com a placa superior do poço. A teoria é baseada principalmente em pesquisas históricas realizadas por Barbara Brummer, ex-prefeita de Aurora. Sua pesquisa foi até incluída no episódio UFO Files sobre o incidente. Revelou que nos meses que antecederam o suposto acidente, a Aurora havia sido atingida por uma série de incidentes trágicos. Primeiro de tudo, a colheita de algodão local, a principal fonte de renda da cidade, havia sido destruída por uma infestação de bicudo. Em segundo lugar, um incêndio na parte ocidental da cidade destruiu vários edifícios e muitas pessoas perderam suas vidas. Logo após o incêndio, uma epidemia de febre maculosa atingiu a cidade, quase exterminando os moradores e colocando a cidade em quarentena. Finalmente, uma ferrovia foi planejada dentro de 27 milhas de Aurora, mas nunca foi construída na cidade. Essencialmente, em Aurora, que tinha quase 3 mil habitantes, na época estava em grave perigo da cidade morrer. A pesquisa de Brummer também mostrou que Hayden era conhecido na cidade por ser um cara que mentia, o que conclusão é que o artigo que Hayden foi uma tentativa de manter a cidade viva. Esse Hayden foi o cara que fez a reportagem no Dallas Morning News, e a teoria dele foi mais apoiada pelo fato de que ele nunca realizou nenhum tipo de sequência na história, nem mesmo para sinalizar o enterro do alienígena, o que é extremamente incomum devido ao significado do evento. Também deve ser notado que nenhum documento foi encontrado nos arquivos da cidade para apoiar a veracidade dessa história. Além disso, em 1979, a revista Times entrevistou Etta Peggs, uma residente de 86 anos de Aurora, que afirmou que Hayden tinha inventado toda essa história, dizendo que
Era uma farsa para atrair mais pessoas e turistas para a cidade de Aurora. A estrada de ferro que tinha nos contornado e a cidade estava morrendo. Peggs também argumentou que o juiz Proctor nunca tinha tido um moinho de vento em sua propriedade. Uma declaração mais tarde refutou uma parte do episódio UFO Hunters, que encontraram a base de um moinho construído em torno do poço. Além disso, todas as declarações fornecidas pela senhora deputada Peggs não são viáveis porque a mulher, dado dos fatos, tinha 4 anos e, portanto, não pôde recordar os pormenores que afirmou sobre o incidente do caso. O famoso Jim Marrs entrevistou uma testemunha ocular que teria visto o acidente do OVNI. Além disso, o moinho de vento do juiz não era tecnicamente um moinho de vento, mas uma torre de bombeamento de madeira de 3 andares. O MUFON descobriu 2 novas testemunhas oculares do acidente. Mary Evans, que tinha 15 anos na época, contou como seus pais foram ao local do acidente. Eles proibiram ela de ir também, e na descoberta do corpo do alienígena. Charles Stephens, que tinha 10 anos na idade, contou como viu a queda da aeronave enquanto se dirigia para o norte em direção à Aurora. Ele queria ver o que aconteceu, mas seu pai o fez terminar suas tarefas. Mais tarde, ele contou como seu pai foi para a cidade no dia seguinte e viu os destroços do acidente. MUFON também investigou o cemitério de Aurora e descobriu uma placa que parece mostrar um disco voador de algum tipo, bem como leituras de seus detectores de metais. O MUFON pediu permissão para exumar o local, mas a Associação do Cemitério declinou, não concedendo essa permissão. Após a investigação do MUFON, a placa desapareceu misteriosamente do cemitério e um tubo de 3 polegadas foi colocado no chão. O detector de metal da MUFON já não pegava leituras de metal na sepultura, presumindo-se que o metal foi totalmente removido do túmulo. Em 19 de novembro de 2008, os caçadores de OVNIs emitiram pela primeira vez outro documento de televisão sobre o incidente de Aurora, intitulando Primeiro Contato. O documentário apresentou uma mudança notável na história dos arquivos de OVNIs. Tim Oates, neto de Brawley Oates e agora dono da propriedade, com o poço selado onde os destroços do OVNI foram supostamente enterrados, permitiu que os investigadores descessem o poço, a fim que examine para possíveis detritos. A água foi retirada do poço, que testou o normal, exceto pelas grandes quantidades de alumínio. O poço não tinha conteúdo significativo. Foi afirmado no episódio que qualquer grande peça de metal tinha sido removida do poço por um antigo dono da propriedade. Além disso, os restos de uma base de moinho de vento foram encontrados perto do local do poço, o que refutou as declarações da Sra. Peggs, moradora de Aurora, que negou o acontecido, do artigo da revista Time de 1979, que o juiz Proctor nunca teve um moinho de vento em sua propriedade. Além disso, o cemitério de Aurora foi novamente examinado. Embora a Associação do Cemitério ainda não permitiu a exumação, usando radar e fotos para visitas prévias, uma sepultura não marcada foi encontrada na área próxima e outras sepulturas dos anos 1890. No entanto, a condição do túmulo foi gravemente deteriorada e o radar não conseguiu provar de forma conclusiva qual tipo de restos tem ali no túmulo. Mais um caso fantástico de incidente com OVNIs, que por sinal está bem escondido para nunca sabermos a veracidade dos fatos. Também pode ser uma grande mentira usada para que a cidade não caísse no esquecimento. E vocês, meus jovens, o que acham? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se gostou, já aproveita e se inscreva no canal. Ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. Siga a gente nas redes sociais, já que algumas vezes o YouTube não está enviando notificações para todos. E deem uma força para o canal. Você que gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que ajuda muito a divulgar. Se assistiu a gente até agora e gostou, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para nós, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!